Eu saúdo a todos do canal Amarildo Irene com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é motivo de bastante alegria, mais uma vez a gente ter esta oportunidade de poder gravar um vídeo, uma mensagem que vem do coração de Deus para os vossos corações. Queremos agradecer a todos pela força que tem nos dado nesse canal. Já passamos dos 6.000 inscritos e para nós é para a honra e para a glória do nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu senti no meu coração gravar esse vídeo, uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, que tem por tema, por título, o que Jesus é para você? O que Jesus significa para você? Quem é Jesus para você, para a sua vida? E dentro da Bíblia Sagrada, com base bíblica, nós estaremos falando aqui com certeza. O nome do Senhor será engrandecido. Quem sabe passaram para você um nome, uma imagem de um Jesus pequeno, mas nós queremos, nesta oportunidade, falar deste grande Senhor, deste grande Salvador que é Jesus Cristo. Para isso, nós queremos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do verso de número 13, que diz assim, Mateus 16, o verso 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Somente até aqui, uma palavra, uma passagem bastante conhecida de muitos, mas com certeza vai continuar falando aos nossos corações através dessa mensagem, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e permanece para sempre. E o alvo, o portador de todas as bênçãos para a vida do ser humano que crê, é Jesus Cristo. É revelar a Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus ele é o verbo que se fez carne. Desde o princípio do livro já estava escrito dele, que um dia manifestaria, através da mulher, manifestaria o varão, o Salvador de toda a humanidade para perdão dos pecados. Então, a respeito de Jesus Cristo, há muitas controvérsias. Muitas pessoas até mesmo blasfemam do grande nome do grande Deus Todo-Poderoso, alguns por incredulidade, outros por falta de conhecimento, até mesmo menosprezam o Filho de Deus. Menosprezam aquele que era, que é e que há de vir. Menospreza o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Menospreza o Deus forte, o conselheiro, o maravilhoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia! E já naquela época, até mesmo aqueles que andavam com Jesus, muitos às vezes tinham dúvidas, não acreditavam que verdadeiramente Jesus, o filho do carpinteiro, ele era o próprio Filho de Deus. Ele apenas se manifestou em carne por um tempo, pela paixão da morte, pelo amor de nossas almas, de nossas vidas, porque a Bíblia nos revela no capítulo 2 de Filipenses que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória, ele se fez homem, se fez carne, se fez servo, e se humilhou em morte de cruz. Para quê? Para trazer a salvação, para nos perdoar de toda iniquidade, de todo pecado. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus, o Pai, o exaltou soberanamente
e lhe deu o nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, para a glória de Deus. Então, naquela época, Jesus indagou perguntando: o que os homens aí estão dizendo que eu sou? O que eles estão entendendo da minha manifestação? E muitos ali diziam que era algum dos profetas, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas uma coisa é certa, somente o Espírito Santo, que é o responsável, que é o autor da Bíblia, que pode revelar o coração do homem, ao espírito do homem, quem é Jesus. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas querem entender o mistério de Jesus, o Filho de Deus, pela sua inteligência ou pelo seu próprio coração, porque acha uma coisa ou acha outra, de maneira nenhuma. Jesus Cristo, ele pode ser revelado para o homem como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, somente pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que aconteceu. O próprio Deus, o Espírito de Deus, deu uma revelação para Pedro, naquele momento, dizendo que Jesus, ele era o Filho do Deus vivo. Ele estava apenas se manifestando em carne para ser o Cordeiro, para ser o sacrifício, porque o homem por si próprio ele não tem condições de se justificar dos seus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, como o homem pecou, precisava novamente o próprio homem trazer a reconciliação para com Deus. Lá Yassou de Cantarabacai. E como Deus olhou para a terra, não havia um justo sequer. Pelo amor das nossas almas, pelo amor de nós, a Bíblia diz que Deus amou esta humanidade de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi aí que Deus, através da sua sabedoria, do seu amor, do seu conhecimento, do seu poder, executou um plano maravilhoso, a qual o próprio Jesus, o Filho de Deus, despiu-se da sua glória, deixou o seu trono de glória para vir a esta terra, para nascer do ventre de uma mulher, por uma obra miraculosa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, quando o anjo se manifestou para Maria e revelou ali como seria o nascimento do Salvador, o Filho de Deus. Desceria sobre ela a virtude do Espírito Santo e nasceria o Salvador do mundo, e o seu nome seria chamado Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus, que através do seu sacrifício, através da sua obra expiatória, redentora, traria a salvação para todo aquele que nele crê. Por isso que Jesus, ele não foi simplesmente um homem, mas ele estava na terra como 100% homem, mas ele era 100% Deus. Por isso que ele executava as obras de Deus, executava as obras do Pai. Era bastante para todos já poderem crer nele, acreditar que ali estava o Filho de Deus, ali estava o plano redentor de Deus para a salvação da humanidade. Louvado seja o nome poderoso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos últimos dias não é diferente. Quantas pessoas serão confundidas naquele dia? Quantas pessoas têm desprezado, dizendo que Jesus Cristo era simplesmente um homem? Até mesmo alguns dizem que Jesus Cristo é um impostor, que Jesus Cristo veio somente para fazer uma história. Não, de maneira nenhuma. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer a salvação, o perdão dos pecados para toda a humanidade. Mas ele, como sendo Deus, ele voltou. No capítulo 1 e verso 8, 9 de Atos, os discípulos, os judeus, os galileus, viram Jesus subindo novamente para voltar para o céu, para voltar para a glória de Deus, e hoje ele está assentado à destra do Pai e prometeu que um dia voltará. Mas Jesus executou a obra de salvação, mas Jesus voltou para a sua glória. Jesus é Deus.
Jesus é o Senhor. Jesus não é aquele homem cabisbaixo, derrotado. Isaías, no capítulo 53, ele descreve como seria Jesus como cordeiro, como homem. Não tinha nem parecer, nem formosura. Ele veio para o sacrifício, as pessoas olharam para ele e balançavam a cabeça e menosprezavam. Mas ali estava o Salvador, ali estava o próprio Filho de Deus, encarnado, com forma de homem, com forma de servo, para executar o plano de Deus. Mas ele veio em fraqueza, mas foi ressuscitado em poder. E ele voltará novamente para buscar o seu povo, aqueles que o creem, voltará em poder e grande glória no grande dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que ele transformará esse nosso corpo abatido segundo o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. Jesus Cristo foi o primeiro homem que passou pela morte e houve a ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem. E todos aqueles que crerem nele um dia, na sua volta, na volta para buscar o seu povo, a sua igreja, serão também transformados. A Bíblia diz que nós veremos ele como ele é e seremos semelhantes a ele, porque um dia Jesus Cristo voltará. Mas hoje Jesus, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu as nossas dores, nossa enfermidade. E ele tem o poder no nome dele. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, o nome de Jesus é poderoso. Esse Jesus que está escrito, esse Jesus que foi testificado pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos e tem sido pregado até os dias de hoje. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é o único Deus verdadeiro. Debaixo do céu, na terra, embaixo não há outro nome dado aos homens a qual devemos ser salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode interceder para que o homem possa alcançar a sua salvação. É no nome dele. Tudo o que pedir ao Pai, em nome de Jesus, nos será concedido. Não é outro nome, é somente o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Então eu quero, mais uma vez, nesta oportunidade, dizer que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele não é uma pessoa, aleluia, que não pôde deter a morte. Pelo contrário, ele se entregou. Ele disse, olha, eu posso entregar a minha vida e posso voltar a tomá-la. Ele tem o poder da vida. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Jesus é o canal de bênção para todo aquele que crê. Aleluia, acredite, você que está passando por dificuldade, você que está preso no pecado, nos vícios, na dificuldade, Jesus Cristo tem poder para te dar a vitória, Jesus Cristo tem poder para curar todas as enfermidades, Jesus Cristo tem poder para perdoar através do seu sangue, do seu sacrifício, todos os pecados. Ele venceu a morte, venceu o pecado e pode trazer a graça e pode trazer o perdão dos pecados, da dívida, somente Jesus. Aleluia! Quem sabe você que tem duvidado até hoje, mas aqui está uma palavra, aqui está uma mensagem para o seu coração, acredite. Acredite, porque muitas pessoas poderão ser decepcionadas naquele grande dia. As pessoas que não acreditam, as pessoas que estão duvidando de Jesus, mas a palavra de Deus ela não volta vazia, passarão os céus e passarão a terra, porque a Bíblia diz que no último tempo de julgamento, muitos serão levantados do pó da terra, uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para a salvação, aqueles que crerem, porque Jesus Cristo voltará nas nuvens de glória. Aqueles que morreram em Cristo, acreditando em Jesus, entregando a sua vida para Ele, recebendo o perdão dos pecados, das suas dívidas. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, estaremos naquele dia sendo arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o Salvador.
e Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus hoje, entrega o seu caminho para o Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Deixa o pecado, deixe os vícios, abandone aquilo que não agrada a Deus. Medite na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Aleluia! Examinai as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, ela testifica de Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode te dar a bênção, abençoar nesta vida e que pode te levar para o céu, para morar eternamente com Deus nas mansões celestiais, porque Jesus é fiel, é verdadeiro para cumprir. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor Jesus, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou e vou preparar lugar. Se eu for preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Acredite, Jesus está voltando. Um dia que se aproxima, está tão perto, nós veremos aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou a sua vida, derramou o teu sangue precioso para nos salvar, para nos dar a salvação da nossa alma. Entrega o seu caminho para o Senhor Jesus, confia nele e tudo ele fará. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Compartilhe para que muitos sejam salvos pelo nome poderoso de Jesus. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.